Bom, muito bem, boa tarde a todos. Eu me chamo Joatan Pedro, sou gerente de segurança aqui do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Tocantins. Essa live, esse bate-papo aqui, ele vai contemplar o programa de segurança da informação aqui do Instituto. A gente vai ter várias frentes, dentre elas esses bate-papos com especialistas na área. Nós vamos ter também campanhas de phishing, palestras ao vivo, tudo em prol de proporcionar cada vez mais segurança, conscientização e aprendizado, para que a gente consiga cada vez mais evitar certos tipos de ataques, oriundos de engenharia social, que talvez seja o maior índice, né, o maior vetor de exploração de órgãos, empresas privadas, de pessoas. Então, a ideia é essa. Eu tenho o prazer aqui de estar comigo aqui, além de dois grandes amigos, excelentes profissionais, que estão envolvidos diariamente na questão de fraudes, na questão de invasão, de segurança da informação como um todo. Então, a ideia é de trocar um assunto aqui, bater um papo, falar, conhecer um pouquinho sobre esses profissionais e ver qual que é a opinião deles sobre esses temas. Está aqui comigo Felipe Belo e está aqui comigo Campbell Amilcar. Eu vou pedir para que vocês se apresentem aí, o que vocês fazem, como é que vocês atuam. Vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou Felipe, sou da área de segurança, já trabalho com segurança e tecnologia há mais de 10 anos. Atualmente, eu sou engenheiro sênior de cibersegurança no C6 Bank e também tem uma empresa de consultoria chamada Invoke Security. A gente está à frente aí de várias... trabalha em vários projetos de segurança, atende diversos clientes, também a gente participa do começo ao fim de operações, tanto na parte de phishing, de conscientização, a gente vê acontecendo muita coisa. Bom, e atualmente estou terminando, já tenho algumas pós-graduação na área, estou terminando o mestrado, espero poder contribuir com vocês para esse evento. Muita informação. Prazer, Felipe, obrigado pela sua presença aqui, meu irmão. Agora, Campbell Amilcar. Currículo grande do meu amigo, hein? Muito bacana, primeiramente agradecido pelo convite, né? É muito bom, é muito prazeroso, inclusive, né? Estar com vocês aqui. Me chamo Campbell Amilcar de Oliveira, né? Tenho basicamente 24 anos aí de tecnologia, 17 delas na área de inteligência, né? Segurança pública. Hoje estou na parte de defesa cibernética, né, do Ministério Público, atuando diretamente com atividades de inteligência cibernética, né, crime organizado. Faço parte também aqui da Escola Superior de Guerra, né, Associação da Escola Superior de Guerra em Mato Grosso, a delegacia também, qualificando, né, os profissionais de segurança pública para a área de operações psicológicas e de inteligência e contra-inteligência cibernética, né? E dou aula em algumas faculdades aqui no país, atualmente são 4, né, voltados também para essa temática, e bastante contente de poder compartilhar esse conhecimento com vocês hoje. Bacana, bacana. Bom, gente, obrigado pela presença de vocês, cara. Cara, o tema em questão aqui, a gente discutiu entre aqui a Diretoria de Tecnologia de Informação, e é um tema muito, muito latente. A gente fala sobre redes sociais, né? As redes sociais, a gente sabe que elas estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, na vida profissional das pessoas. Mas a ideia aqui, Felipe e Kimberly, é discutir um pouco até que ponto essas redes sociais elas afetam talvez nossa privacidade, nossa segurança da informação. Eu, além de trabalhar aqui no IFTO, eu atuo como perito forense. E, cara, constantemente, principalmente depois da pandemia, vocês também atuam comigo em algumas frentes, a gente viu vários casos relacionados a fraudes de boletos ou relacionados a fraudes oriundos de WhatsApp, golpes de Pix. Então, até que ponto esse uso excessivo das redes sociais ele impacta, né? Eu tenho certeza que se não nós, mas alguém já teve algum tipo de problema com privacidade em redes sociais, né? E aí vem a primeira pergunta aqui que eu vou jogar na mesa, cara. Por que será, cara, que as pessoas compartilham tanto nas redes sociais? Bom, eu acredito que
um dos principais fatores, inclusive eu tô até, faz parte de alguns artigos que eu já publiquei, outros que eu estou fazendo do mestrado, né, da minha área de pesquisa, que é a parte de conscientização, a parte de segurança voltado para golpes digitais na minha linha de pesquisa do mestrado, e o que eu estou vendo é que falta uma questão chamada letramento digital. As pessoas, elas não têm educação quanto a sua vida exposta ali na internet. Então, assim, a gente tem muito, a gente estuda, faz faculdade, estuda matemática, português, né, sabe um pouquinho de cada coisa ali, a gente tem esse conhecimento básico, mas uma coisa que está quase que 100% da nossa vida, que é a internet, que é a rede social, que é o celular, que é o computador, as pessoas não têm esse conhecimento. O conhecimento de como fazer uma boa configuração, de como configurar uma boa senha, ou que mecanismos de segurança que ela pode colocar ali para poder fortalecer a proteção dela, né, digital, dela, e não só dela, né, da família dela, dos filhos dela, dos pais dela. Então, assim, é um dos principais vetores que sempre começa pela pessoa, pela parte humana, né? Então a gente vê que a pessoa ela não tem aquele conhecimento, não chega nem a ser uma ignorância ou algo do tipo, chega mais na questão da pessoa realmente não ter aquela educação, não ter acesso a conteúdos que vão auxiliar ela de forma gratuita também, né? Perfeito. Então a gente vê mais esse lado da falta do letramento. Eu vejo muito, né, Kimberly, as pessoas colocando suas rotinas na rede social, né? Até que ponto, cara, eu sei que mexe mais diretamente com a questão aí de investigação, você tá ligado diretamente com a polícia aí. Cara, é um problema muito grande as pessoas compartilharem rotinas, ou seja, o cara sabe onde o cara tá almoçando, sabe onde o cara tá comendo, sabe o que o cara gosta, com os seus interesses dele. Até que ponto isso se torna um risco na segurança da informação? Bacana. Ótimas observações, inclusive, que meu amigo Felipe fez aí, né? O contexto cibernético como um todo, ele é um grande meio de comunicação, né? Antigamente se fazia com mensagens de carta, né? BIP, SMS, É verdade. Né? E hoje o smartphone ele é o principal ponto de contato que a gente tem. E consequentemente, você consegue trazer vários riscos, né? Não só benefícios, como um risco também em cima disso. O que a gente percebe? Que, como o Felipe falou, do analfabetismo digital, né? O comportamento do usuário realmente ele tem uma significância muito grande. Acontece que as pessoas nem se dão conta do nível de informação que ela tem, Jota, né? E Felipe. E aí fiquei à vontade para poder colocar também sobre essa informação. A gente percebe que o nível das informações que são colocadas na internet, elas não são dadas o devido valor. Vou te dar um exemplo. Uma foto de uma criança exposta no final de semana, num churrasco com a família de biquíni, ele pode se tornar um conteúdo de pedofilia com IA. Perfeito. Né? Um posicionamento de um determinado veículo que você tira foto, uma placa de um veículo, por exemplo, ele pode se tornar um ponto de contato para a rastreabilidade de onde você vai estar, né? Então, um endereço que você coloca, né, do seu emprego, do seu trabalho, é um ponto de contato, as pessoas saberem o que você faz. Então, foto com crachá da empresa. Foto com crachá da empresa, Felipe, muito bem. Então, essas pequenas coisas, Jota, a gente percebe que ela é inofensiva, sim, quando é entregue essa informação para quem não tem experiência, né? Então, o criminoso, ele tem muito tempo para poder pensar em qual é o artigo em que ele vai usar essas informações, né? Se é o estelionato, se é um modelo de extorsão, né? E assim por diante. Então, o risco, ele depende muito de quem recebe essa informação, né? E como você coloca sempre, a maioria das pessoas colocam tudo na internet, então a consequência é que qualquer criminoso possa conseguir achar informação fácil das pessoas. Né? Verdade. Até uma fala que o Felipe sempre coloca bem pontual e bem precisa nas vezes que ele fala isso, é que a diferença entre nós, que somos éticos, hackers éticos, né, e um cara que é criminoso, é o fator tempo, né? Às vezes não é tanto a questão de
expertise, né, Felipe, de conhecimento técnico. A questão, basicamente, é tempo. O hacker ele vai ter tempo para poder pegar aquela informação, digerir ela a um ponto em que ele possa usar contra a pessoa, né, Felipe? Exato, exato. E assim, somando com isso que vocês estão falando, a gente, pela falta, são coisas que vão se casando, porque assim, pela falta de conhecimento, a falta do letramento digital da maioria das pessoas, elas acabam agindo por impulso ou não pensam quando ela posta algum tipo de coisa, ela não tem aquele olhar, né? Aquele olhar sobre que aquilo pode ser um problema, que aquilo pode ser ameaça. Mesmo exemplo que o Campbell deu sobre tirar foto com uma criança. Hoje a gente sabe, né? Bombou aí nas redes sociais de um tempo para cá sobre a questão de ter um grande número de pedófilos online no Instagram, justamente por causa de que tinha não só pessoas que eram desavisadas, né, ou destreinadas, ou não tem um letramento, enfim, né, vai do que a gente colocar melhor aqui, mas também pessoas que faziam isso com o intuito de promover fazer a criança ser uma blogueira, por exemplo. Uhum. Só que é que ele até o promover, ele estava visando assim, uma marca pedir patrocínio, conseguir um patrocínio com uma marca, ou alguém querer publicar com ele na rede social porque ele tem X seguidores, né, muitos seguidores, mas ele não pensou nisso, nem para a parte que poderia vir uma parte ruim depois. Então, assim, são essas coisas que acontecem porque o criminoso, ele tem tempo, ele tem uma visão diferente do que ele está vendo, tudo aquilo ali pode ser informação para ele. Então, a pessoa tem um perfil público, ela posta muita coisa da rotina, academia, o que ela come, de onde ela está indo. Às vezes participa daquelas trends que sempre aparecem no Instagram, assim, por onde você já foi, qual o seu signo, né, do que você gosta de comer, papapá. Muita informação. Pessoal, é só munição. Muita informação, então assim, imagina o cara que tá ali e ele tá colhendo aquilo, ele por algum motivo ele quer alguma coisa que você, acessa alguma coisa que você tem, entendeu? Às vezes você é de um órgão ou de uma empresa X que tem um devido privilégio de acesso ali dentro daquela empresa, então ele vai te usar como ponte para conseguir o objetivo dele, que é usar essa inteligência, né? Tanto que o Campbell tem mais know-how para falar disso, porque a gente tem a parte da inteligência e da contra-inteligência, então, o que eles chamam de OPSEC, né, que é você usar uma coisa que vem advinda do militarismo, da Segunda Guerra Mundial ali, que é você usar a inteligência de ameaça, saber o que o seu inimigo pode, sabe, eu tendo a visão do que o meu inimigo pode fazer contra mim, eu crio mecanismos para que ele não consiga obter aquela informação, ou pelo menos demore mais tempo, ou eu crie barreiras, né, dificuldade para ele conseguir aquilo. É um tema muito interessante, muito vasto, né? Inclusive, isso sempre aconteceu, né? Isso que vocês falaram, sempre aconteceu, a questão de você usar fotos de rede social para pessoas que querem cometer crime. Eu me lembro que logo quando começou o Facebook, o Felipe é mais novo que a gente aqui, né, Campbell? Mas logo começou o Facebook não tratava metadados, né? Então, o que é o metadado, explicando para o pessoal aqui que está assistindo isso? Metadado é como se fosse a característica do objeto, do arquivo. Por exemplo, o Joatan, qual que é o metadado do Joatan? É um cara moreno, barba, um pouco calvo, olho castanho, é a característica. Felipão, cara de pele branca, cabelo bonitão, cara bonitão ali, enfim, são características, né? Então, quando você subia essas imagens para o Facebook, no começo do Facebook, ia atrelado a essas imagens metadados, que são o quê? Informações oriundas desse objeto. Ali tinha informação de latitude e longitude, ali tinha informação de que câmera a pessoa tirou, até hoje tem, se tirou com flash, se não tirou, qual tipo de celular, mas principalmente a latitude e longitude, as pessoas que são criminosas, né, que usavam isso para irem atrás dessa casa ou irem atrás dessa pessoa, sequestrar essa pessoa. Graças à tecnologia e evolução e entender esse tipo de ataque, e aí abre-se um parêntese aqui, né? A segurança da informação e os ataques é uma briga de gato e rato. O cara protege, o cara acha uma brecha. O cara protege, o cara acha uma brecha. Fica nesse vai e volta. Então, graças a isso, hoje, quando você sobe uma imagem no Facebook, no Instagram, que seja, não se preocupe, não vai com metadados.
tá? Então, isso é absorvido pela plataforma. Então, pelo menos nesse ponto de encontrar onde você está, é complicado. Mas ainda assim é possível. Eu posso puxar aqui para o meu aba aqui um site que vocês conhecem muito bem. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui com o Shodan. O Shodan, ele é um mecanismo, é um engine de buscas mais voltado para serviços, mais voltado para servidores. E a gente tem em todo o planeta câmeras, né, que estão ligadas à internet. E com uma pequena busca, que eu não vou entrar no mérito técnico aqui, vocês podem explicar melhor com isso, dá para a gente encontrar várias câmeras que estão abertas aqui agora. Isso aqui está ao vivo. Então, onde eu quero chegar com isso, e vai de encontro com a fala do Cameron e do Felipe. Essa imagem aqui, por exemplo, por mais que seja estática, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Mas essa imagem, por exemplo, ela me dá... Poderia ser do quintal realmente da sua casa. Às vezes a sua casa está exposta e você não sabe. E não só isso. Se tem criança, se não tem, se o muro é alto, se é baixo, se tem cachorro, se não tem, qual a cor do carro, a placa do carro, o que o cara gosta de fazer, que tipo de piloto. Cara, isso aqui, para uma mente criminosa, é munição real. Eu posso ir brincando aqui, também que não está fora, mas eu posso ir brincando e procurando câmeras aqui ao meu prazer, né? Então, esse tipo de informação está público. E aí entra numa seara um pouco mais técnica, né, Felipe Cameron, que é talvez as pessoas não se darem essa devida preocupação, né? Não se preocuparem tanto com a questão técnica da coisa. Cara, como é possível explorar esse tipo de brecha? E aí, falando agora num serviço de segurança da informação ou de pentest, por exemplo, esses tipos de brecha, né, Felipe? A gente pega constantemente vazamentos de e-mails, vazamentos de não sei o quê. Entra também no assunto de você colocar senhas fracas. Então, fala um pouquinho sobre isso, como é que isso funciona no que vocês atuam aí na parte de ethical hacking. Perfeito, perfeito. A gente sempre usa uma analogia, quando eu vou falar sobre isso, eu uso um exemplo do seguinte: imagina que os seus dados é como se você estivesse com a sua família dentro de casa. Hoje as pessoas, principalmente quem mora em casa de Coab, de bairro, né, que está ali direto para a rua, as pessoas no Brasil tomam-se muito cuidado com a segurança, assim, tem um nível de preocupação. O cara coloca cadeado em cima e embaixo, quase todo mundo sabe que, né, coloca cadeado em cima e embaixo da porta, ele coloca um trinco mais reforçado, ele coloca uma chave tetra, a porta do fundo é mais forte, mais reforçada, ele coloca uma janela com grade pro lado de fora, muito comum no Brasil, né, aquela grade chumbada na parede. Aí se ele coloca um muro alto, ele coloca, às vezes tem casa que tem cerca elétrica, outras não, mas ele coloca uma serpentina, ele coloca caco de vidro. Então assim, você vê que o brasileiro médio, né, que a gente brinca, a pessoa no comum, ela tem um nível de segurança quanto à casa dela, mas aí ele vai e coloca uma câmera para acessar remoto e não liga nem para o usuário e senha da câmera, não liga para o usuário e senha do Wi-Fi. Vocês entenderam que uma analogia é isso? A nossa casa, então assim, o bandido, né, o criminoso, vamos colocar o criminoso, tanto o criminoso comum quanto o criminoso digital. O criminoso comum, o que ele vai fazer? Ele vai passar na sua porta da sua casa e ele vai olhar, que é uma etapa que, assim, para vocês verem, corroborando com aquilo que eu tinha dito, que a parte militar, a parte de segurança digital que veio da parte militar, ela segue padrões que o inimigo, como se fosse uma guerra mesmo, o inimigo também segue. Então, assim, qual que é a primeira etapa? Reconhecimento. O inimigo vai reconhecer o terreno do outro. Então, o bandido, o criminoso, ele vai passar ali em volta da sua casa, ele vai olhar o muro, a frente e tal, ele vai olhar se o vizinho tem o telhado meio encostado no seu, aí ele vai dar uma volta na quadra, ele vai ver se tem um terreno baldio no fundo que dá para ele pular ou não. Então, assim, parte de reconhecimento. E o bandido, o criminoso digital faz a mesma coisa. Ele vai buscar com diversas ferramentas, em diversos sites, ele vai ver o máximo de informação que tem exposta sobre você. Às vezes, ele até cria um personagem, que a gente tem a Sábio, que sabe dizer muito bem, a parte da área de inteligência de ameaça, que se cria um personagem, ou seja, cria uma pessoa fictícia para entrar em contato com aquela pessoa, se ela tiver, por exemplo, uma rede social fechada, compra esse seguidor, alimenta aquela rede social por, às vezes, meses, tá? Isso é importante sobre a questão do tempo, que a gente já sempre fala, né? Quem olha a rede social fala, caramba, é uma pessoa ali mesmo, né? Às vezes pode ter sido até IA, ou um gringo, o cara mora na Polônia, se ele só copiou o perfil, tá ali, né? Parecendo brasileiro. Polonês parecendo brasileiro, mas enfim. Então cria-se tudo isso, se municia disso,
cara cria confiança com você, aí vem a parte dos viés psicológicos, né, que é explorada a questão humana, então ele lá se consegue mais informações. Então, e fazendo a analogia do bandido na casa, né, no mundo físico, o bandido vai olhar, aí ele vai ficar perto ali na rua, né, tomando um tereré, um chimarrão, tomando um refrigerante, e vai ver você passando, entrando e saindo da sua casa. Ele sabe os horários que você está entrando e saindo, ele sabe que você vai levar seu filho na escola 11h30, busca ele, chega ao meio-dia, enfim, vê sua rotina. Então, assim, tudo isso casa com a segurança que a gente chama de higiene digital, segurança digital no todo, que é pensar no todo. Então, a gente não protege só o mundo físico, a gente também tem que ter esse olhar para o mundo digital. Verdade, verdade. O Campbell tem muitos casos disso, né, dessa parte do viés psicológico, né, Campbell? Existe um termo bem interessante, cara, que eu já estudo há muito tempo, que chama-se captologia. A captologia nada mais é do que um instrumento de persuasão para manobra em massa com relação à tecnologia, né? Então, o que a captologia faz? Ele estuda como esses usuários se comportam, né, na frente do computador, e aí, através disso, vão criando-se mecanismos, né, para poder fazer a persuasão do propósito das grandes empresas. Então, a Meta faz isso, né, o Facebook, o WhatsApp, Google, todos eles, né, pegam essa volumetria de dados, né, de comportamentos, os behaviors aí dos usuários, e aí, através disso, ele consegue ir colocando para você informações que é o que você realmente pesquisa com muita frequência. Na própria captologia, existe um conceito bem interessante, que qual é a potencialidade da informação que eu insiro para o usuário que libera dopamina. Então, para o homem, é uma mulher dançando com biquíni. Para uma mulher, é uma promoção da Shein, sabe? Perfeito. Então, existe um conhecimento não só tecnológico, mas como psicológico também, em cima desses comportamentos com relação a isso. E é exatamente isso, Felipe. O grande erro que a gente tem, que a maioria das pessoas tem, né, é comprar um equipamento e configurar ele do jeito que ele vem, né, sem perguntar para alguém como que é a forma de alterar essa senha, de como melhorar a segurança daquele ambiente, babás eletrônicas que a gente sabe que tem muita criança que está com trauma de escuro, né, porque os invasores acessam a babá eletrônica e colocam vozes de terror lá para a criança, né. A gente sabe de acessos de câmeras que tem com muita frequência, exatamente para monitoramento dessas pessoas, né? Câmeras de notebook, de celulares que são invadidos e pega a pessoa trocando de roupa, né? Para poder vazar esse vídeo na internet. E muitas vezes, inclusive, fazer o scaring, né? Que a gente chama, que é exatamente você cobrar por não divulgar essa informação, né? Então, assim, existe uma grande vertente aí de crimes que acontecem e a tecnologia ela é só um instrumento, né? Então, antes o 171 era feito através de promissórias, né, de falsificação de documentos. Hoje, simplesmente, a tecnologia ela é utilizada para isso, né? Então, muito cuidado aí com o seu GovBR, né? Habilita o MFA. Então, hoje em dia pode-se passar a sua casa para o meu nome, né? Porque o seu GovBR é um documento muito válido. Então, eu acho importante, inclusive, Jota, no final desse evento aqui, a gente passar algumas boas recomendações. Claro, está no roteiro. A gente está falando aqui sobre as técnicas de ataque, né? Uhum. Mas muitas vezes o pessoal que vai estar assistindo a gente não domina muito bem isso, então a gente pode criar um checklist. Justo, a ideia é essa, cara, a ideia é essa. E não só esse bate-papo aqui, vai ter uma cartilha aqui, vocês vão assinar, espero que vocês me ajudem a compor esse documento, dando realmente dicas. A ideia é exatamente essa, não adianta você fazer e não ter o propósito, né? A ideia é treinar cada vez mais pessoas, porque isso aqui vai para o YouTube, isso aqui vai chegar a mais pessoas, né? Você sempre treinar e capacitar as pessoas para ficarem mais atentas, né? Esse primeiro momento, eu acho até, e puxando outra fase do Felipe aqui, a gente consegue pegar as pessoas pelo medo.
né? E é bom que elas tenham medo mesmo, né? O medo evita que as pessoas se queimem, por exemplo, sabe que está quente. Né? Então é bom nesse primeiro momento a gente colocar realmente medo, mostrar do que é possível, que a gente está vivendo isso aqui diariamente, né? Mas depois a gente, não, calma aí, isso é possível. Tem empresas como a do Felipe, como a do Cambly, que tratam com isso, tem configurações, tem profissionais que estão ali diariamente estudando, se capacitando para proporcionar esse tipo de segurança para essas brechas, né? Agora entrando um pouco mais nas questões diárias aí de WhatsApp e Instagram. Cara, o que eu pego muito aqui, né? Às vezes as pessoas confundem, né, Cambly e Felipe, nosso trabalho. Nós que mexemos com segurança da informação, nível, digamos assim, bem mais sênior, né? As pessoas às vezes confundem a gente e me perguntam, pô, Jota, roubaram meu Instagram, cara. É direto. Era para mim meu Instagram. Eu tenho certeza que vocês também sofrem com isso. E aí eu queria saber como é que a pessoa faz para perder o Instagram? Como é que acontece esse tipo de ataque, Cambly ou Felipe? Cara, como é que a pessoa perde o Instagram? Eu acredito assim, cara, não invadam o Instagram, invadem a pessoa que usa. Existe essa lenda, não é uma lenda porque dá para ser feito, tudo na área de tecnologia dá para ser feito, mas sempre tem uma coisa antiga de falar assim, o cara conseguiu invadir a NASA, ele não vai conseguir invadir o Instagram, ele não vai conseguir invadir o Facebook, ele não vai fazer isso, aquilo. Essas empresas, né, só voltando um passo atrás, elas têm programas de segurança, que a gente chama de bug bounty, que é caçador de falhas, que eles pagam para o atacante, para quem está fazendo o ataque. Lógico que aí é mais um cara profissional, então é um atacante, a gente chama de hacker ético, né, que é um cara profissional, pentester. Ele achou que aquela falha, ele ganha um valor dependendo da criticidade, se é média, baixa ou alta. Aí tem as críticas também. Então ele ganha, e hoje são valores assim, se a gente pegar uma vulnerabilidade, passa de 25 mil, 30 mil dólares, uma vulnerabilidade alta. Então, isso o que acontece? O cara, quando ele acha uma vulnerabilidade que supostamente poderia entrar no Instagram, ou se realmente consegue entrar no perfil de alguém, vamos imaginar, ele poderia ganhar muito mais dinheiro do que só invadir o seu Instagram e pedir para os outros dinheiro, ou espalhar alguma coisa no seu Instagram. Então, assim, existe, não só nisso, também o submundo do crime, que a gente tem um crime organizado, existe o crime organizado, que a gente pensa só lá nessas não vou falar os nomes, mas tem aqui no Brasil, né, vocês já devem lembrar de duas aí grandes, não só elas, mas digitalmente tem. Então, assim, paga-se muito bem por fora, não só da empresa, o cara descobriu uma vulnerabilidade que ele consegue acessar a conta de qualquer pessoa no Instagram. Ele tem alguns caminhos. Então ele vai para a empresa, pedir esse dinheiro do bug bounty, fala, achei a falha, colocou ele no relatório, a empresa vai pagar ele vai ficar famoso por causa disso. Ou ele vai vender essa vulnerabilidade para o submundo, que vai pagar muito mais para ele. Então, assim, pensando nisso, não é vantajoso o cara só invadir o seu Instagram, achar uma vulnerabilidade, para poder fazer coisinha que é banal perante o tamanho do estrago que ele pode fazer. Então esqueça, né? As pessoas sempre falam, o cara pode invadir, cara, esqueça o cara invadir a plataforma em si. Hoje não tem isso, que o cara vai invadir a sua conta, ela foi explorada através de uma fraqueza que você deixou ali, inerente ao seu letramento digital que a gente está falando aqui. Então o que a gente observa é que geralmente as pessoas não colocam MFA, né, que é o múltiplo fator de autenticação, o 2FA, que ela colocou um token, ela coloca a senha, e tem um outro fator que é chegar um SMS no celular, por exemplo, apesar do SMS não ser tão seguro, a gente vai falar isso mais para frente, ou um token no celular que seja, um e-mail, chega no e-mail, então assim, tem mais um fator, porque as pessoas, muitas vezes, elas usam a mesma senha que tem no Instagram, ela usa a senha em outro serviço, então na Shopee, na Shein a mesma senha, ou às vezes por exemplo, a Mariazinha 2025. Aí a Mariazinha coloca Mariazinha com M maiúsculo no Shopee e no Instagram com M minúsculo. Então assim, ou 2024, outra 2025. Então tem essa similaridade da senha, tem a questão de realmente a pessoa repetir a mesma senha para tudo, aí o que acontece? Alguma dessas outras plataformas sofre um ataque, uma invasão, vaza o banco de dados,
o criminoso vai estar de posse do usuário e senha dela ali, ele vai ficar tentando, já tem robôs de automação que ficam tentando em todas as redes sociais, aí ele vai entrar numa rede social e vai conseguir, porque você não colocou as devidas configurações, como, por exemplo, MFA, esse é um, aí tem um cara abordando a pessoa no Instagram se passando por uma loja, aqui é uma loja de calçados, você foi premiado aqui com 50%, mas para confirmar que você vai chegar um SMS para você de um código, você me confirma. Ou então, você vendendo um produto na OLX, no Mercado Livre, eles ligam como suporte técnico, né? Se passando por suporte técnico, e aí tudo isso visando fazer ultrapassar a barreira, a sua barreira, o software humano, né? O SO humano. É verdade. Aqui, eu sempre mostrei isso aqui em outras oportunidades aqui para o pessoal, mas é sempre bom comentar. É um site que mostra se seu e-mail foi vazado, né? Como o Felipe comentou. Às vezes o cara usa o mesmo e-mail e a mesma senha para vários locais. Isso serve para vocês aqui do FTO, viu? Então, você está usando a mesma senha aqui, Joatanzinho 1234, para outros sites, e esses outros sites não implementam camadas de segurança tão detalhados, né, tão precisos, e são comprometidos, essa sua base ela vai ser vendida. Então, aqui eu tenho um exemplo do meu e-mail. Né? Eu entro sempre em vários fóruns, eu estou sempre ligado a invasões, então é muito comum o meu e-mail estar sempre envolvido nisso aqui. Mas, por exemplo, vou pegar um caso aqui, daqui de uma empresa que chegou aqui em Paus. Aí deve ter na sua cidade também, não sei se tem aí, Kimberly. Acho que ele não existe, eu acho que não existe mais essa empresa. Chegou aqui na pandemia, o James isso aqui que é igual iFood, não sei o quê, né? Isso, perfeito. Roxinho, né? Era um símbolo roxo. Coloquei lá, fiz uma comprinha lá, tudo certo. Comi meu lanchinho, só que passou 15 dias, olha só o que vazou. E-mail, vazou a minha localização geográfica e vazou a minha senha. Então, peraí. Quer dizer, se eu não troquei essa senha e é a mesma senha para outras plataformas, o atacante vai vir aqui, vai encontrar esta base, vai comprar por no máximo $40 isso aqui. Eu estou falando estourando. Vai pegar a senha do Joatan, o e-mail do Joatan, vai tentar logar no IFTO, vai tentar logar em outra plataforma, vai tentar logar no seu Instagram. Se você não tiver o que o Felipe falou, que é um outro fator de autenticação, cara, pau Nicolau. Né? Então é dessa forma que as pessoas às vezes conseguem chegar no seu Instagram ou conseguem chegar no seu aplicativo. Cara, isso é problema não só para você, pessoa física, tá? Felipe, o Kimberly, a gente mexe com esse tipo de problema para pessoas jurídicas, para empresas. Empresas são comprometidas e têm estragos catastróficos que muitas vezes não conseguem se recuperar por conta desse tipo de vacilo. Exato, a gente pega muito quando vai fazer um teste de invasão, que é testar a segurança da empresa. Uma das primeiras etapas, que é aquela que eu mencionei sobre reconhecimento, está embutido também verificar as senhas da empresa, se vazou as senhas dos colaboradores. E o que a gente pega muito? A gente vê lá, a origem é de site de compra, é de sites banais. Por quê? Aí amarra uma outra coisa chamada conscientização, maturidade de segurança. Não teve conscientização, não teve a cultura de cibersegurança na empresa. Porque um funcionário, ele não deve, isso é uma coisa importante, pessoal, vocês não devem usar o seu e-mail aí, do IFTO, o seu e-mail, ou para uma pessoa de uma empresa, ela não deve usar o e-mail dela para site de compra, não se cadastra e-mail corporativo, e-mail do seu local de trabalho, para comprar coisas banais, não, você só usa ele para o fim comercial, por fim corporativo, desculpa. Então, não se usa. Aí a gente pega, o cara usa a mesma senha ali do login do e-mail dele da empresa, é o login que ele fez a compra lá de sapato na internet. Verdade. Ô, Kimberly, e o WhatsApp, cara? O pessoal se fia muito na criptografia do WhatsApp, porque realmente a gente sabe que pelo menos é mais uma camada, mas assim, é seguro. Onde é que tá as brechas do WhatsApp aí, Kimberly, na sua opinião? É sempre pessoas, né? Corroboro com o nosso amigo Felipe aí, pessoas. O comportamento do usuário ele é preponderante, né? Com relação a isso, links que ele acessa, websites, né? Cadastro de informações em serviços públicos, né? Mas o que eu acho de mais importante, Jotão, até para
contemplar essas informações, né, que o nosso amigo disse aí, é assim, no contexto de investigação cibernética, que é o que eu atuo com mais frequência aqui, a gente tem dois tipos de público, né? A gente tem o público executivo e o público corporativo, né? O público executivo, a gente entende que são órgãos do governo, né? E o corporativo, a gente entende que são empresas privadas. Então, e tem um terceiro, que na verdade é a população como um todo, mas não se conta em algumas situações, né? Então, as pessoas comuns, elas têm o WhatsApp comprometido, ela tem as mídias sociais comprometidas, exatamente nesse exemplo que o nosso amigo Felipe passou aí, né? Clicar num link errado, clicar num phishing, né? Numa campanha de phishing que foi feita, etc. E tal. Nós temos o público privado, principalmente com relação a empresas de grande porte, que são ataques direcionados, né? Então, eles sempre procuram o gestor de uma empresa, o gerente, a área financeira, para poder encontrar informações dessas pessoas e conseguir ter acesso àquelas contas bancárias, aquele equipamento comprometido, né, dessa pessoa. E a gente tem o público executivo, que são os senadores, prefeitos, secretários, que são figuras públicas, né? Essas pessoas também são alvo desses criminosos. Então, são três classificações aí que a gente tem, e os atacantes também mudam, né? Geralmente, as pessoas mais comuns, o ataque é feito por script kid, né? É a galera mais nova que está entrando na cena agora, que está querendo aprender a invadir coisas, né? Viver o underground na sua essência, né, Felipe? Viver aquela fase inicial, né? Eu posso, naquilo que o meu conhecimento me dá, né? E aí, existe o privado, e aí esse público privado já é diferente. Os atacantes que procuram essas empresas já visando o lucro, literalmente falando, né? Que é a grande parte dos ataques, ela acontece com ransomware, né? E existe o público executivo, que é os governantes, né? Então, o principal alvo desses criminosos nem são, muitas vezes, conta bancária, né? É mais com relação à exposição daquela figura pública. Então, é uma foto íntima, é um serviço de sabotagem interno, né? Dentro da própria organização que ele está, seja federal, estadual, municipal. Então, a gente tem 3 níveis aqui, com 3 tipos de atacantes, né? E cada um deles tem uma característica e um modus operandi que a gente poderia ficar horas explicando aqui, né? Mas, no final das contas, todos eles acabam no mesmo sentido, né, Jota? É o comportamento do usuário. Então, o que você recebe pelo WhatsApp, você realmente tem que confirmar com outras pessoas se realmente aquilo é verídico ou não, né? Se sua mãe está mandando mensagem pedindo dinheiro, liga para ter certeza se é ela, né? É verdade. Em todas as plataformas, né? Independente se for e-mail corporativo, se for WhatsApp, qualquer mecanismo digital que você utilize para se comunicar. A primeira informação que a gente fala em operações psicológicas, né? A primeira informação, ela nunca é verdadeira até que se prove. Boa. É isso mesmo. Né? Então, isso você tem que fazer com tudo na sua vida. Uma notícia de jornal, né? Uma notícia de WhatsApp, um informe de um executivo. Ainda mais agora, né, Campbell, em tempos de inteligência artificial, também alguns anos atrás, eu estava na praia lá com a minha família e a minha prima tinha acabado de sair, assim, de Capanema para Salinas, cerca de 50 quilômetros, é perto. Ela foi para casa, né, saiu da praia, foi para Capanema, e nesse ínterim, ou seja, não deu tempo de chegar, meu tio recebeu a ligação do suposto assaltante. Oi, estamos com a tua filha e tal, não sei o que, lá no fundo, papai, não sei o que. E ele desesperou, falei, tio, não é ela, não deu tempo de chegar. Mas o pai, eu não sou pai ainda, você é, Campbell, que o Felipe também não é. Mas o pai, ele cega. A gente, friamente, viu que era um marmanjo fingindo que era a minha prima, por exemplo. Hoje em dia, não. Hoje em dia é a voz da sua filha, cara. Os caras podem pegar uma inteligência artificial, clona ali,
faz um áudio e é realmente a voz da sua filha. Então, em tempos de IA, eu acho que a atenção ela tem que estar cada vez mais redobrada, não é verdade? Uhum. Perfeito. Então, no menor dos detalhes, Joatan, funciona assim. Quando a gente fala sobre o comportamento humano, né, a gente tem duas situações aí com relação a esse tipo de análise. E é um comportamento igual para todos, tá? O primeiro deles é o sexo. Certo. E o segundo é o medo. Então, o sexo remete a desejo, né, que remete a um output comportamental de você executar. Uhum. E o medo, ele recebe essa informação e o output comportamental, obviamente, também é imediato. Então, o grande atacante, o bom atacante, ele sabe que qualquer um dos dois métodos que ele utilizar, seja no viés pornográfico, que é a temática sexo, ou seja relacionado à ameaça, por facção, por qualquer tipo de situação, esses dois pontos, Jota, ele diretamente ele tem um fator de êxito, de sucesso de 80%. Por que muitas vezes ele não é efetivo? Porque muitas vezes a pessoa que é o alvo ali, ele não tem esse discernimento de pensar, igual você falou, poxa, mas não deu tempo. A emoção vai falar mais alto. Então, nós temos o medo, né? Então, se fosse numa outra situação, por exemplo, olha, eu tenho uma foto sua íntima aqui, assim, assado, e é essa foto, pá, ele manda, na frente de um computador, com uma posição diferente, né, que a IA gerou. Essa pessoa que não tem esse discernimento, Jota, ela vai tomar as primeiras informações como verdade e ela vai ser alvo desse crime, com facilidade. Então, percebe-se que a captologia, como eu estava dizendo anteriormente, ela é o estudo do movimento de persuasão dos crimes com relação à tecnologia. Então, o sexo e o medo, eles são dois fatores preponderantes de ataque que nem todo mundo conhece e domina. Então, a partir do momento que você recebe esse tipo de informação, você baixa a sua guarda e automaticamente você está propício a ter esse tipo de ataque e receber ele. Então, como é que isso funciona literalmente falando, né? Vamos dar um exemplo de cada um aí. Relacionado a sexo, por exemplo. Você tá no seu Instagram aberto, tá lendo notícias qualquer, aparece uma menina dançando de biquíni, você acha muito bacana, legal. Pronto, se você é um homem, você já tem uma atenção sua com relação àquela informação. Perfeito. Então, a primeira informação são os 5 sentidos, né? Que é a entrada de informação que o ser humano tem. A partir do momento que essa plataforma entende que você está lendo várias vezes meninas dançando de biquíni, a sexta informação que é mandada para você já é alguém com uma roupa de biquíni vendendo uma plataforma de vendas de jogos. Tá? Então, essa é a primeira maneira de manipulação, de manobra de persuasão em massa. Né? Essa é a primeira situação. Qual é a segunda? Vamos dar o exemplo do medo. Tá? Eu poderia relacionar várias aqui, mas, enfim, né? Vamos falar sobre o medo, por exemplo, a vacina, uma determinada vacina conhecida aí, que a gente não vai dizer o nome, né? Então, se eu emitir uma informação que você precisa fazer uma transferência de um Pix para um determinado serviço do governo, que é um número falso, para garantir que você vai receber uma vacina exclusiva para salvar a sua vida, se eu pegar 100% da população, pelo menos 30% a 40% dela vai ter medo e vai fazer uma transferência desse Pix. Caramba. E muitas vezes, mesmo a gente sabendo que é golpe, vai que realmente é verdade. Então, eu coloco um valor ínfimo. O atacante vai lá e coloca um valor acessível. Então, se eu tiver 1.000 pessoas transferindo R$40, caramba, né? 40 pau. Então nós temos, quando a gente fala em operação psicológica, a nível de defesa executiva do governo, que é o meu caso do Ministério Público, por exemplo, nós estamos falando de análise comportamental antes de um crime acontecer. Então, quanto mais se orienta as pessoas de como proteger desses determinados ambientes, mais essa pessoa vai ser propensa a conseguir recusar um ataque direcionado. Esse é o principal, né? Para o homem, o sexo, né? Que vincula desejo. Que o nome é sex extortion, né? Isso, sex extortion, exato. Que vincula a desejo e tem um output comportamental nisso. E a parte do medo, que é realmente você ter a preocupação com relação à sua saúde fisiológica, emocional
e principalmente financeira, né? Quando fala aí de determinados assuntos que são relacionados aos dois temas. Perfeito, perfeito. Cara, olha só, eu sei que o tempo de vocês é muito precioso, mas eu tenho só mais uma questão antes da gente terminar. Eu não deveria nem falar isso aqui, sabe, Felipe Kemble? Mas daqui a alguns dias, o pessoal do FTO vai passar por uma campanha de phishing, né? Já não deveria ter falado. Já não deveria ter falado, mas eu quero ainda assim comentar sobre isso, porque se alguém cair, é pior, né, Felipão? Opa, já teve informação privilegiada que vai acontecer, não sabe exatamente o dia, a hora e como vai ser. A forma que vai acontecer, né? Pode ser, talvez, uma imagem que chega para você, uma pendrive que cai na recepção. Enfim, eu queria que vocês falassem um pouco mais e já engatando para a parte de dicas, né? De como aqui, as pessoas que estão nos vendo aqui no YouTube, isso aqui vai para o YouTube, e também a comunidade como um todo, isso aqui vai ser replicado em outros canais, tenho certeza disso. E para o meu pessoal aqui do FTO, como é que eles se protegem? Como é que a gente consegue evitar esses tipos de ataques, né? Não sendo tão vulnerável assim. E aí a gente encerra com essas dicas de vocês aí. Beleza. Bom, muitas vezes nós e colaboradores no geral de empresas é subestimado porque tem muita empresa que já tem implementado algumas camadas. O próprio Google já tem implementado, o Outlook já tem implementado. Então, hoje, você vê que aqueles e-mails que antigamente você vê que era bem grotesco, o phishing, né? Hoje ele já cai no spam, ele já cai na lixeira, né? Já existe uma certa camada. Porém, quando se faz um ataque direcionado, que é o spear phishing, você o atacante compra um domínio válido, ou seja, existe todo um preparo antes de fazer o ataque. Não é o que a gente recebe geralmente no nosso e-mail particular. Sua conta da Cefaz tem uma pendência no seu CPF. Já viram isso, né? Tem uma pendência no seu CPF, vai ser bloqueado, sua CNH vai ser bloqueada, e chega um e-mail do Detran. Tem aquele também de ação judicial, né? Que chega advogado, sua causa foi ganha. Isso, aí assim, esse é o ataque que a gente chama de spray and pray, que é espalha e reza. Significa que o atacante ele tem uma lista lá de 100 mil e-mails, ele vai disparar para essas 100 mil pessoas e ele vai rezar para que uma clique. E no universo de 100 mil pessoas, com toda certeza, algumas dezenas vão clicar, vão pagar, enfim, vão fazer tudo que o atacante queira que faça. Isso a gente está falando de e-mail simples, que meio que é na cara que é golpe. Agora você imagina um atacante que visualiza invadir um órgão público ou uma empresa que compra um domínio parecido, você pega aí o IFTO, se o cara colocar ISTO ou IF com IFTO, ou IFTO e o O é o 0, por exemplo, né? Passa batido, compra-se aquele domínio e Aí a gente chama de esquentar o domínio, que é você deixa o domínio válido por alguns meses, semanas e meses. Você fica movimentando, mandando e-mail, você cria todo um ambiente ali através daquele domínio, antes de enviar, porque vai ser certeiro, ele vai passar as barreiras de segurança e vai chegar na caixa de entrada normal. E aí, seja uma promoção, seja uma troca, da equipe de TI mandando trocar senha, é muito parecido. Então, a tendência é que a pessoa clique, e assim, baseado nas últimas campanhas que eu já fiz em outras empresas, que eu já visualizei, tem uma porcentagem muito grande, existe estudo sobre isso. A empresa tem que ficar abaixo dos 10%, para vocês verem um nível. Então, assim, as primeiras campanhas geralmente cai 15%, 20%, a média. Aí nas outras já diminui para 10, para 5, e a tendência é que isso chegue a 0, mas é quase impossível chegar a 0. Alguém vai clicar, alguém vai submeter um dado. Então, assim, e finalizando a minha parte aqui, sobre as dicas, sempre olhar o domínio ali, que está chegando na caixa no seu e-mail. Se aquele domínio ali é o domínio de que você está acostumado a receber, sempre desconfiar, ter essa questão de desconfiança. A gente chama de desconfiança saudável, né? Não é a gente entrar em paranoia e achar que o mundo inteiro está querendo invadir a gente. É uma desconfiança saudável, né?
evitar ter aquela segurança digital para nós, para os nossos filhos, parentes e amigos, enfim, espalhar o conhecimento também é importante sobre proteção. Então, olhar ali o domínio do e-mail, verificar, será que fui... Por que o banco, a gente sempre, essa desconfiança tem assim, quem iniciou o contato? Foi eu ou foi o banco que está me mandando um boleto? Eu não pedi nada de um boleto para o banco, por que meu gerente está falando que minha conta... O gerente vai ligar, ele vai ter outras atitudes do que mandar um boleto anexado. Então, sempre pensar, respirar, não sair por impulso clicando. Então, essa é uma das dicas aí. Ótimo. Campos. Ele já falou tudo, né? Mas, cara, eu empolguei. O cérebro aí que estava tentado a dar uma dica. Não, é exatamente isso. Como eu disse anteriormente, a gente nunca pode tomar a primeira informação como verdade, né? Senão a mentira sempre prevalece. Então, a conferência dessas informações, ela é fundamental, né, cara? A partir do momento que você valida tudo que você recebe na sua vida, seja conhecimento, seja informação, qualquer uma delas, ela precisa ser validada, cara, porque senão o vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia e você, né, como diz o professor, é marqueteiro. Então, é importante conferir as informações que você recebe, né, prestar atenção nos links, habilitar o múltiplo fator de autenticação, criar senhas acima de 8 dígitos de preferência, né? Nunca utilizar a mesma senha em todos os outros serviços, né? E-mails que você recebe, sempre verificar se realmente você pediu, né? Igual o Felipe falou, realmente é necessário, né? Eu pedi essa informação aqui. Então, a conferência, ela é importante, né? Isso é para quem não é leigo, né? Para quem é leigo, na verdade, né? Para quem não domina muito tecnologia, então é importante sempre fazer essa conferência. E para quem já é de tecnologia, a minha maior recomendação é que o excesso de confiança te induz ao erro. Porra, mandou muito. É isso mesmo. Né? O ego, às vezes, atrapalha o cara, né, bicho? Eu sou fodão, eu sei de tudo, não cairei. Porque é muito normal, né? Quem é de TI ter essa confiança, porque é algo que ele faz todos os dias, né? Então, há um momento em que alguma situação desse dia, eu posso estar te testando e você não vai saber. Né? O atacante vai estar te testando e você não vai saber. Alguém vai estar te testando e você não vai saber. Que isso seria um criminoso, né? Ou alguém precisando fazer o monitoramento da sua pessoa. Então, muito cuidado, né? Quem já é de TI, muito cuidado, porque você tem informações privilegiadas, né? Você tem senha de servidores, você tem senha de e-mails corporativos, você tem, né, uma grande responsabilidade, né? A senha não é só um acesso, é uma grande responsabilidade. Você é o chaveiro da Matrix, né? Bote ordem, por favor. Muito bom, muito bom. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que é precioso. Quando eu recebi essa missão aqui pela Diretoria de Tecnologia da Informação, eu, como responsável pela segurança aqui do órgão, eu fiquei muito satisfeito porque, para mim, é muito fácil convidar bons profissionais e fico muito tranquilo em dizer que são dos melhores que eu conheço no país, além de serem meus amigos, eu estava aqui em momentos do meu casamento, meu aniversário, então, muito obrigado por serem meus amigos e ainda assim serem esses excelentes profissionais que são referência na área de segurança da informação, seja ela ofensiva, defensiva, pericial, no Brasil, tá? Esse aqui é um dos projetos aqui do IFTO, tá, pessoal? Agora falando como gerente de segurança aqui para vocês. Vocês vão ser treinados cada vez mais, vão ter campanhas, vão ter palestras. A gente está sempre aí, a diretoria sempre envolvida e sempre tentando melhorar a capacidade de vocês perceberem que estão sendo ludibriados, tá? Esse é o papel da segurança da informação. Muitas vezes as pessoas não me veem, né? E é bom que vocês não me vejam mesmo na reitoria ou me vejam um pouco, porque se me veem pouco, quer dizer que a segurança está dando certo, né? Quando me vem mais, está ruim. Mas, enfim. Eu não sei se quer deixar algum contato, quer deixar algum site, Felipe, Cambly. Pode deixar esse momento aí para vocês passarem esse contato. Claro. Eu sei que o Felipe tem empresa, o Cambly também. Claro.
podem, para quem tiver mais dúvida ou interesse em alguma coisa particular de treinamentos, ou quer uma dica, enfim, pode entrar em contato principalmente no meu LinkedIn, Felipe Fonteles Belo, ou tá Felipe F. Belo, e lá a gente pode me mandar mensagem que eu respondo. Eu tenho um blog pessoal que eu tento ser blogueiro, mas eu não consigo, porque um trabalho parece simples, mas é árduo, eu não consigo ter ficar postando e gravando, né? É muito difícil, mas eu tenho um blog pessoal chamado Fora da Caixa Sec, se vocês pesquisarem, tem o site, tem YouTube, e também tem o canal da Invoke, né, que é o canal da Invoke Security. Isso aí, Fora da Caixa Sec. Ainda bem que tá no meus favoritos aqui, já pensou o que eu ia fazer? Tem esse canal. Aqui, ó. Maravilha, E aí tem o da Invoke também. Tem o da Invoke? O da Invoke a gente é recente, né? Começamos agora, mas espero que vocês se inscrevam lá, que tem muitas dicas legais também. Bacana. Olha o cara. Isso. Show de bola. Cambridge. Visual muito bacana, né? O meu é simples, é cambly.com.br. É um nome que não é comum, né? Então, vocês conseguem me encontrar aí nos canais da vida. Muito bom. Sabe quem é essa mulher aí? Vamos ver se vocês adivinham, como uma brincadeira final aqui. Cara, essa aí não é aquela daquele filme Diabo da Estuprada, não? É um desenho aí que foi uma grande inspiração. Eu sei qual é. Desde criança. Carmen Sandiego. Carmen Sandiego, exatamente. Ela pode estar em qualquer lugar, o planeta é o seu lar. Ela é uma espiã, né? Carmen Sandiego, basicamente, é uma das grandes espiãs aí com relação a desenho animado, né? Na época que fazia o desenho, ela falava sobre os mundos, as bandeiras, né? Dava algumas dicas para os dois irmãos encontrarem, né? Ela como criminosa. E isso foi uma das coisas, cara, que me motivou aí a trabalhar com inteligência, um desenho que hoje virou minha chave e tudo que é bom, bonito e belo, eu faço no mundo agora voltado para proteger as pessoas. Que bom. Gente, obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês. Prazer sempre estar com vocês aqui. E até a próxima, pessoal. Até a próxima. Forte abraço. A satisfação é nossa. Salam aleikum. Abraço. Até mais.